Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Nós vamos ler lá no capítulo 15, versículo 57. Glória a Deus. Diz assim: mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce a não ser que morra? Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves têm outra, e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua, e outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado, é perecível, e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo sério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Em algumas versões, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Glória a Deus. Nosso trabalho no Senhor não será vão, não será inútil. Eu estava vendo um tempo atrás um vídeo do professor Adalto Lourenço. Ele é cientista, é um cientista cristão, formado pela Universidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. E nesse vídeo ele faz uma exposição magnífica, né? Um vídeo curto, gravado no programa Vejam Só,
lá da HIT TV, e ele faz uma comparação muito bacana, porque ele diz que muitas pessoas, muitas religiões, declaram para si que os seus deuses são os criadores do mundo. E ele diz que isso é impossível, porque quando nós olhamos para a criação, só existe um Deus que pode se adequar aos propósitos da criação. Porque o Deus Criador deixou na criação a sua assinatura, a sua patente. Como artista que após pintar seu quadro, escreve no cantinho ali a sua rúbrica, Deus, como bom e como diz uma música, o maior pintor do mundo, também deixou a sua marca na criação. E ele vai colocando isso de uma maneira muito clara, e ele dá alguns exemplos acerca disso. Por exemplo, ele vai dizer que as leis da natureza, elas são eternas, porque o autor, o criador das leis, são eternas. As leis da natureza, elas são transcendentais. Que é isso? A gente não tem como, por exemplo, pegar a lei da gravidade e falar que a lei da gravidade tem data de validade, ou que a lei da gravidade é algo que você possa pegar, medir. Não tem como você medir a gravidade. Não tem como você segurar a gravidade e falar assim, toma aqui, Ana, a gravidade segura para mim. Não tem como. Porque quem criou essas leis que regem o mundo, sendo que a lei da gravidade é apenas uma delas, o próprio Deus, que é transcendente e eterno. Quando nós falamos, quando ele coloca também um outro exemplo, e um dos exemplos que ele coloca é sobre a Trindade. Ele vai dizer que o universo, ele vai dizer que as características que Deus deixou na natureza acerca da Trindade é algo magnífico. Por exemplo, ele coloca o exemplo do tempo: passado, presente e futuro. São 3 em 1. Porque o Deus que criou o tempo são 3 em 1. Ele vai colocar aqui o espaço, altura, largura e profundidade. Porque o Deus que criou o espaço é 3 em 1. Ele vai colocar aqui a base da matéria, que é os prótons, nêutrons e elétrons, é 3. Porque quem criou a matéria foi Deus. A música, harmonia, melodia e ritmo, e assim sucessivamente, né? Noite, a madrugada, o dia, enfim. Nós temos 3 em 1 marcada em tudo que Deus criou: o ser humano, corpo, alma e espírito. E quando nós olhamos dentro desse exemplo que o professor coloca, nós vamos perceber que o 3 em 1 não está apenas restrito às leis da natureza, mas também naquilo que Deus quer que nós façamos para Ele. O texto que você leu comigo, o apóstolo Paulo, ele vai estar dizendo sobre a nossa expectativa acerca da volta de Jesus. Inclusive, acerca da ressurreição dos mortos. De uma maneira metafórica, ele vai dizer que quando nós semeamos algo na terra, aquilo tem que morrer para que outros possam brotar. O próprio Jesus disse: se o grão de trigo cair no solo e ele não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, dá muitos frutos. Paulo, no texto que você leu comigo, vai dar exemplo que existe característica de corpos. Os corpos celestiais são um e o corpo humano é outro. No texto que você leu comigo, Paulo vai trazer à tona sobre o primeiro Adão, que foi o Adão lá do Jardim do Éden, que nasceu, que veio em carne, mas do Adão espiritual, Jesus Cristo. Paulo também vai dizer que do primeiro Adão veio o pecado, mas do segundo Adão veio a salvação do ser humano. Então, quando eu leio a palavra de Deus, eu vejo que Paulo está colocando dentro do contexto aqui para Corinto, sobre a volta de Jesus, porque ele diz: olha, não quero que vocês fiquem preocupados, porque no soar da última trombeta de Deus, nós, que ficarmos vivos, teremos o nosso corpo transformado. Se você olhar comigo no texto,
dos versos 50 a 57, ele vai dizer exatamente isso. No verso 52, ele vai dizer que no abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então nós não precisamos nos preocupar com o que vai acontecer conosco no soar da última trombeta. Por quê? Porque nós teremos esse corpo corrupto, esse corpo marcado pelo pecado, transformado. E aí no final dessa colocação do apóstolo Paulo, é como se ele falasse para nós o seguinte: olha, mas enquanto a última trombeta não toca, enquanto nós não vamos ter esse momento maravilhoso, que é o momento que todo cristão espera, onde aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão com corpos transformados, e aqueles que estarão aqui na terra, quando Jesus voltar, terão esse corpo mortal sendo revestido de imortalidade. Enquanto esse momento não chega, nós precisamos aqui, ser, fala comigo, efetivos. Enquanto o dia da volta de Jesus não chegar, a igreja precisa ser efetiva. Pastor, como entender isso? Como entender esta questão da efetividade? Como os irmãos, a efetividade é a capacidade de produzir, mas também de manter alguma coisa. Nós estamos tendo essa discussão aí das vacinas, né? Acerca aí a vacina contra o coronavírus. E nós vimos aí os resultados. Algumas estão dizendo que está dando 70%, 78% de eficácia. E às vezes a gente tende a confundir eficácia de efetividade. E o que é eficácia? Eficácia é quando você faz algo e aquilo dá certo. Porém, nem tudo que é eficaz, nem tudo que dá certo no momento que faz, ele permanece certo. Então a diferença da eficácia para a efetividade é que a eficácia é algo que você faz, dá certo. O resultado é bom. Mas a efetividade o resultado é bom, mas ele permanece. Já viu aquela história que a pessoa fala assim: moço, depois que fulano ficou crente, ele mudou. Olha, moço, você viu da água, o camarada mudou. Eficaz. Mas a pergunta é: ele vai permanecer mudando? Ele vai permanecer na mudança que ele teve? Aí é que vai ser a efetividade. Eu preocupo porque nós temos vivenciado e visto muitas das vezes pessoas que têm aquela mudança inicial. Na decisão por Cristo, algo bom acontece e todo mundo regozija, se alegra. Mas eu tenho dito nesta igreja que o desafio nosso não é produzir, não é criar, mas o grande desafio é manter. Quando você se casa, glória a Deus, manter o casamento é desafiador. Você começa o ministério, aleluia, mas mantém isso. Então Deus não quer apenas uma igreja eficaz, Deus quer uma igreja efetiva. E a marca da Trindade, ela está na efetividade. Ela está. Eu posso dizer para vocês que a efetividade de uma igreja é medida em 3 coisas, que o apóstolo Paulo vai nos falar neste texto que nós lemos. Mas antes disso, eu queria dizer para vocês que antes de nós vermos essa trindade, essas 3 coisas que denotam a efetividade da igreja, você precisa compreender que a efetividade, ela tem 3 segmentos da nossa vida comum. Primeiro, como está lá no livro de Provérbios, no capítulo 22, verso 28, onde Salomão diz: determinando tu algum negócio, se-te afirme e a luz brilhará em teus caminhos. O que ele está dizendo? Você determina algo, você deseja, você quer. E quando você permanece firme nesse propósito, a luz vai brilhar no seu caminho. Então, tudo que você determina fazer e você persevera naquilo, dá certo. Entende? Seja coisas boas ou ruins, irmãos. Tem uma frase do meio do coach que diz que
você foca, cresce. Então, quando você se empenha para que algo aconteça, vai acontecer devido à sua determinação para aquilo. Mas quando a Bíblia vai dizer lá no livro de Mateus, capítulo 24, verso 10 ao 13, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, inúmeros falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. O que Jesus está dizendo? Olha, é muito interessante dizer de perseverança, de permanência, quando as coisas estão muito bem. Quando você não tem pressão. Quando você está vivendo algo bacana. Mas Jesus está dizendo, olha, nos últimos dias vai acontecer um monte de coisa errada. Inclusive, a maldade vai crescer tamanhamente que muitos que foram efetivos não vai ter efetividade. Percebe? Muitos que teve aquela mudança inicial não vai permanecer nessa mudança. Então eu preciso entender que além da efetividade nos projetos, eu preciso ter efetividade de fé. Porque Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então não basta ter uma mudança inicial, tem que ter uma mudança que se mantenha. Quem está entendendo, diga amém. Mas aí vem uma outra coisa. Eu preciso perseverar. Eu preciso ser efetivo nos projetos. Eu preciso ser efetivo na fé. Mas eu preciso ser efetivo no servir. Lucas capítulo 9, 62. Jesus vai responder. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que é aptidão? É como se Jesus estivesse falando assim, olha, você que começa e para, você não serve para o meu reino. Você não é apto, você não está pronto. Irmãos, entenda uma coisa. Se a aptidão dos projetos, a aptidão da fé e a aptidão do servir são três coisas elementares que qualquer cristão precisa ter para que ela verdadeiramente possa estar no reino de Deus. Eu preciso ter efetividade. Efetividade é manter o que eu comecei. Estamos no início do ano, o ano dos recomeços. E aí a gente faz um monte de plano, né? Vou recomeçar meu casamento, vou recomeçar no meu ministério, vou recomeçar na minha vida. E é para isso mesmo, é para você recomeçar. Mas a pergunta é, o fogo que está ardendo aí vai durar até quando? Até fevereiro? Quem está comigo? Até março? Até junho? Não. Deus não quer apenas uma igreja efetiva. Deus não quer apenas uma igreja que tenha bons resultados, eficiente, eficaz. Deus está chamando uma igreja efetiva. Repita comigo. Deus não está chamando uma igreja. Meu Deus do céu. Deus não está chamando uma igreja que seja apenas eficaz, mas que seja efetiva. E como fazer para ser efetivo, pastor? Como ser uma igreja efetiva? Paulo, aí com sua Bíblia aberta, irmãos, o texto que você leu comigo. Vamos lá, Bíblia aberta. Paulo vai nos dar essa direção. Paulo vai dizer para a igreja em Corinto sobre o tripé de um membro, de um crente, de uma igreja que deseja ter efetividade naquilo que faz. E eu estou disposto a aprender com Paulo. Eu estou disposto a aprender essa palavra. Quem está disposto comigo? Para a glória de Jesus. Então venha comigo. Capítulo 15, versículo 58. Vou deixar na tela aí perto, todo esse versículo aí. Qual é o tripé de uma igreja efetiva? Qual é aqui a
trindade, que eu posso dizer isso, a triunidade de uma igreja efetiva. Primeiro, versículo 58. O que está escrito? Portanto, meus amados irmãos, sede, meu Deus, mas uma firmeza dessa, sede firme, firmeza. A primeira coisa, já viu as três? Firmeza, constância e abundância. É o tripé de uma igreja efetiva, de um crente efetivo, de um servo efetivo. Já viu lá quando você vai fazer aqueles, lá na prefeitura, quando você vai fazer fugiu o nome, a prova, o concurso público, é para quê? Para efetivar. Aquela prova vai ter validade, aquele serviço vai ser enquanto você tiver vida, efetivo. A igreja não pode apenas, vamos fazer um projeto evangelístico. Não, nós temos que ser efetivo. E primeira coisa para ser efetivo é ser firme. Como está lá escrito em Provérbio, determina-se tu alguma coisa, se-te-á firme, e a luz brilhará em seu caminho. Firmeza. E aí, irmãos, entende? O que você entende por firmeza? O que é ser um crente firme? O que é ser um crente que está ali diante do Senhor e que a circunstância não o abala? Eu consigo olhar na Bíblia Sagrada e ver diversos fatores, mas tem duas coisas que me chamam muita atenção para que nós aprendamos a permanecer firme. Talvez você fale, mas pastor, eu não consigo permanecer firme na igreja. Eu não consigo permanecer firme, pastor, no meu relacionamento. Eu não consigo permanecer firme no meu ministério. Eu não consigo permanecer firme com Deus. O que está acontecendo, pastor? O que está acontecendo? Eu posso dizer para você, se você perdeu a firmeza em algo, é porque você perdeu duas coisas fundamentais. Os dois pés. E esses dois pés andam juntos. É como se fossem as asas de um passarinho. Sem uma dessas duas coisas que eu vou falar aqui, você não vai conseguir voar. E a primeira coisa que eu quero falar sobre essa questão da firmeza, está lá em Salmo 125, versículo 1 e 2. Eu vou te convidar a abrir lá a Bíblia. Salmo 125, versículo 1 e 2. Olha o que está escrito. Pastor, eu quero ser firme. O que me falta? Isso aqui. Versículo 1 e 2. Você não vai conseguir ser firme enquanto não desenvolver essa primeira característica da firmeza. Amém? Quem está escrito? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. Quem está entendendo? Diga glória a Deus, irmão, pelo amor de Deus, ajuda eu aí. O salmista está dizendo, a minha confiança, aquele que confia. Sabe por que você não firmou? Porque você em algum momento deixou de confiar. Em algum momento você fraquejou na confiança. Porque o salmista está dizendo que o que confia no Senhor é semelhante, amém? É igual a um monte. A um monte. Tenta abalar o monte. Tenta tirar o monte do lugar. Vai lá na minha cidade natal, Pedra Azul, e tenta tirar a pedra da Conceição do lugar lá. Que é uma das maiores pedras que tem. Não tem como tirar o monte do lugar. E é isso que o salmo está dizendo. Se você é confiante em Deus, se você confia no Senhor, verdadeiramente você será inabalável. O problema é que nós dizemos crer e nós não cremos. O problema é que nós dizemos confiar e não confiamos. E ainda tem mais, o versículo ainda no Salmo 125, verso 1 e 2, continua, nos fala o seguinte, que quem confia no Senhor primeiro é como o monte. Não está falando que ele é como uma palmeira, que às vezes a gente semelha a uma palmeira. Não está falando que ele é como, não, ele está falando que é como um monte. As características que o monte tem de firmeza. Segundo, não pode se abalar. Mas o salmista ainda diz no versículo 1, mas, diga comigo, mas permanece para sempre. Diga comigo, permanece para sempre. Permanece por alguns meses? Sim ou não? Sim ou não? Permanece por um ano? Permanece por 3 anos?
por uma década, um milênio, para. Entende? O porquê que eu não permaneço no meu casamento para sempre. Por que as pessoas desistem do casamento antes do sempre chegar? Porque as pessoas desistem do seu ministério antes do sempre chegar. Porque as pessoas desistem dos seus objetivos em Deus. Porque em algum momento ela deixa de confiar. E a confiança é o pilar que te sustenta em firmeza. É muito bom ouvir falar de confiança e cantarmos. Confiando em nosso Deus. É bom cantar, né? Não seremos abalados. É bom demais cantar esse negócio. Mas na hora que o vento sopra, na hora que a circunstância, na hora que as águas começam a ficar turvas e a temporal chega, nós temos a tendência de deixar a confiança escapar. Quem está entendendo, irmão, que está comigo? Aleluia! Então eu quero convidar você a virar para o seu irmão e diga: permaneça confiando. Não, meu Deus do céu, diga, irmão, permaneça confiando. Tem alguém comigo? Aplauda Jesus, meu irmão. Estou pregando para quem? Vira aí, sacode esse irmão e fala assim: olha, permaneça confiando. Para permanecer firme. Um critério para permanecer firme é a confiança. Se você não confiar, você não vai permanecer. Tem pessoas que não confiam em si, não confiam em Deus, não confia nos seus colegas. Oh, meu Deus do céu, uma pessoa que não desenvolve. Ah, pastor, confiar, eu não posso confiar. A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. Coitado, nunca não sabe o que é interpretação bíblica. A Bíblia não nos orienta a deixar de confiar nas pessoas. Elas nos orientam a não confiar em nós mesmos no sentido de vanglória. Mas eu preciso confiar nas pessoas que Deus coloca na minha vida. Eu preciso confiar na graça de Deus sobre a minha vida. Eu preciso confiar em Deus na minha vida. Porque uma vez eu confiando, irmão, isso de maneira prática. O vento está vindo, o monte não corre do lugar porque está vindo a tempestade. Não. Pode tremer a terra, mas o monte permanece. Então por que você está querendo desistir das coisas? Segundo critério para você permanecer firme. Não é isso que Paulo está dizendo? Primeiro tripé aí da trindade, da eficiência, de você permanecer em Deus, da efetividade. Primeiro é firmeza, diga firmeza. E eu fico firme confiando. Diga comigo, confiando. Segundo, vamos lá. Olha o que Jesus diz lá em Mateus. Mateus capítulo 7. Dá um pulinho agora em Mateus capítulo 7, com a sua Bíblia aberta. Mateus capítulo 7, você aí na sua casa, acompanha com a gente aí, irmão. Você quer permanecer firme? Aprenda a permanecer firme. Primeiro, confiando. Eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vide minta, todavia eu confiarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso é confiança. Mas em Mateus 7, 24 e 25 diz: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra a casa, mas ela não caiu. Por quê? Porque tinha seus alicerces na rocha, chamado Jesus Cristo. Querido, eu preciso entender que eu só vou ficar firme num projeto, firme num propósito, firme numa igreja, firme em Deus, se eu confiar e se eu obedecer. São dois pontos. Confiança e obediência andam juntas. Não adianta você só apenas confiar. Eu estou confiando em Deus, pastor. Estou confiando sim. E a pergunta é: você está obedecendo? O que eu mais ouço dizer: eu, pastor, confio em Deus. Eu creio em Deus. Deus para mim é o meu Pai. Deus para mim é o meu Senhor. Aí quando você pergunta: mas você está obedecendo o que Ele diz na palavra? Não. Confiança sem obediência, como Saci Pererê. Você anda manco. Porque as duas coisas andam juntas. Você só obedece, irmão, se você confia. Entende? A irmã Vânia vai me falar assim: pastor, vai para tal lugar e você vai ser abençoado lá.
E para eu ir, eu tenho que primeiro o quê? Confiar na palavra dela. Se eu não confiar na palavra dela, não vou obedecer. E esse é o grande problema. Porque a confiança gera obediência. Diga comigo, a confiança gera obediência. Quando alguém vem te dar um conselho e fala, moço, faz isso, faça isso, porque vai ser melhor para mim, para você. Você só vai obedecer o que essa pessoa está dizendo se você confiar nela. Se você não aprender a confiar, porque a obediência para Jesus é algo muito importante. Porque ele diz que nós só iremos demonstrar amor se obedecermos. Porque a obediência é um sinônimo da confiança. E aí eu entendo por essas duas palavras que eu só consigo permanecer firme se eu confiar e obedecer. Eu quero te perguntar, você está confiando em Deus? Quantos confiam em Deus? Quantos confiam? E a pergunta é, quantos estão obedecendo? Jesus amado. Quantos estão obedecendo? Porque, meu irmão, é desafiador. E Jesus está dizendo, olha, porque um homem prudente é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então eu pratiquei porque eu ouvi e confiei na palavra que me disse. Então é como um homem que vai construir sua casa sobre a rocha. E vai vir a tempestade que for, mas ela vai permanecer firme. E aí, a sua casa está caindo? Está caindo? Seu ministério está caindo? Está destruindo? Por quê? Porque eu posso te assegurar que se está caindo, se está sendo destruído, se acabou, é porque não estava firmado no lugar certo. Mas Deus nessa noite está restaurando a firmeza, as estruturas da sua família. Deus está restaurando a estrutura da sua fé. Você acredita nisso? Você acredita? Glorifica Jesus, irmão. Adora o nome dele, aplauda ele. Deus nessa noite está reestruturando, resgatando a sua fé. Deus, eu quero confiar obedecendo. Paulo vai dizer que a trindade da efetividade começa pela firmeza. Mas ele vai continuar. Coloca o verso para nós, filho, de noite. 1 Coríntios capítulo 15, 58, na continuidade do verso. Seja firme. Segunda coisa que ele fala aí, qual é o segundo tripé? Segunda parte do tripé. Firme, meu Deus do céu. Constante. Constância, não é dona Constância não, nome. Mas constância de dar continuidade, isto é, efetividade, é continuar. No dia do aniversário da nossa igreja aqui de 6 anos, que foi comemorado no ano passado, mas na verdade faz dia 5 de janeiro é que faz 6 anos. Fez 6 anos, foi dia 5, mas nós comemoramos em dezembro, um mês antes. Eu disse, se fôssemos contar quantas pessoas já se converteram, já se agruparam conosco, já fizeram parte daqui, que hoje não estão, nós já tínhamos chegado a 100 pessoas aqui facilmente. Mas a questão não é começar. A questão é dar sequência, é dar continuidade, é ser constante. Quantas pessoas, você aí está aqui, você está em casa me assistindo, quantos aqui já conhecem pessoas que começaram a jornada cristã e que não estão mais na jornada cristã? Começou no ministério e não está mais nele. E não estou falando de ministério de igreja, ministério de serviço. Louvor, adoração, pregação, evangelismo, o que for. Quantos? Porque o problema não é começar, o problema é dar sequência. Desde quando eu aprendi a tocar violão, Deus me deu a graça de ensinar pessoas. E se eu tivesse conseguido ensinar todos os que eu comecei a ensinar, tocar algum instrumento, pode ter certeza, irmãos, esta igreja não caberia de tanta gente. Pela glória de Jesus, eu já tive muita oportunidade. Hoje que está mais escasso isso acontecer. Mas já tive muito e já comecei muito. E sabe uma das maiores dificuldades que eu vejo no processo de aprendizagem da música? É que todo mundo, você pode encontrar um monte de gente quem é que tem vontade de tocar um instrumento ou cantar uma música? Cantar bem cantado ou tocar bem? Quem tem? Levanta a mão. Mas só eu tenho vontade de aprender a tocar ou de cantar. Nós temos muita gente. Mas sabe qual é a maior dificuldade? É que todos têm vontade de aprender a cantar ou de tocar bem. Mas na hora que chega na aula da música, que eles se deparam com a corda fina que corta o dedo e machuca,
Na hora que chega na bateria, que vai tocar com a mão direita e o pé esquerdo vai junto e não tem independência dos músculos, né? Dos membros do corpo. Na hora que vai na primeira aula, segunda aula, terceira aula, ele só fica na vontade, mas não dá continuidade. Porque para dar continuidade, não basta ter apenas vontade. Diga comigo, continuidade. Meu Deus do céu, continuidade não é só vontade. Você pode ter vontade e não dar continuidade. Contínuo. E nós vivemos uma vida assim, pessoas que não, mês que vem eu vou começar minha dieta. Segunda-feira eu volto para a academia. Eis que vos fala um deles. Eu vou para a academia. Mas nós somos muito bons de vontade. Mas o problema é a tal da constância, da continuidade. Se eu sei que para Jesus voltar, como Paulo está dizendo, ele vai voltar, os mortos vão ressuscitar, nós vamos ficar vivos, o corpo vai ser transformado e vamos para a glória. Amém. Mas até lá, sejam firmes e sejam pessoas constantes. Não adianta ficar hoje eu sou, amanhã eu não sou. Hoje eu começo, amanhã eu desisto. Hoje eu vou e amanhã eu deixo de ir. Meu Deus, irmãos, o texto é claro, o versículo é simples de entender. Firmeza e constância. Eu preciso entender que constância, como eu disse, não é apenas um resultado da vontade. Mas comigo aqui. Constância é o resultado de uma decisão. Diga comigo, resultado de uma decisão. E que decisão é essa? A decisão de chegar até o fim. Independente da circunstância. Independente dos vendavais. Independente dos traumas emocionais. Entende, irmão? Motivo para desistir da vida, das coisas que a gente começa a fazer, não faltam. Não faltam motivos. Eu sou prova viva disso. Você também tem inúmeros exemplos disso, com certeza. Em algum momento da sua vida você desistiu de alguma coisa que você queria muito. Em algum momento da sua vida você desistiu de algo que você sabia que era o melhor para você. E Deus nessa noite está falando para você, está na hora de recomeçar a fazer aquilo que você queria tanto fazer. Está na hora de você recomeçar a sonhar de novo, a planejar de novo, a ser quem eu te chamei para ser. Está na hora de recomeçar a ter uma vida produtiva em Deus. Vida produtiva. Mas desta vez é para permanecer. Pastor, e como eu faço para ter essa firmeza a ponto de ser constante? De terminar o que eu comecei. De não voltar atrás depois de pôr a mão no arado. Abra comigo sua Bíblia em 2 Timóteo. Vamos aprender com um cara que foi fera nesse negócio. Vamos ver o que Paulo vai nos falar sobre ser alguém que está ali constante. Alguém que começou a sua jornada e foi com ela até o final, mesmo depois de ser apedrejado, de ser expulso de cidades, de ser caluniado, preso. E ele só parou quando foi decapitado. Porque a gente, irmãos, por situações menores, a gente quer desistir das coisas. Paulo não desistiu do seu ministério porque foi apedrejado. Paulo não desistiu do seu ministério porque as pessoas falaram mal dele. Paulo não desistiu do seu ministério porque ele enfrentou dificuldades. Você vai enfrentar dificuldade no seu casamento e você não vai desistir dele. Você vai enfrentar dificuldade no seu trabalho e não vai desistir dele. Entende, meu irmão? Se as dificuldades te parar, você nunca vai avançar, porque sempre vai ter uma dificuldade a ser superada. E as dificuldades é para você crescer e se aperfeiçoar e se tornar uma pessoa melhor do que era antes. Eu tenho aprendido isso. Eu tenho percebido cada vez mais. Toda vez que eu enfrento uma dificuldade grande, eu descubro que eu me torno muito melhor do que eu era antes. Às vezes é difícil compreender. Sabe quando você baixa no celular e você atualiza o celular e tem e aquela nova atualização é diferente de mexer com o anterior. Você fala, mas eu já estava tão mais habituado a mexer naquela anterior.
Aí você acha ruim no início. Você acha ruim aquela atualização. Vai, mas essa atualização é tão ruim que eu nem sei mexer nela. Mas quando você começa a mexer, você fala, nossa, essa atualização tem uns efeitos que eu não sabia. Legal. Entenda. As mudanças na sua vida podem até parecer ruim no início. Mas a partir do momento que você vai trabalhando e vai construindo em cima das mudanças, você vai percebendo o quão benéfico você foi. O benéfico Deus foi com você, melhor dizendo. É isso que Deus faz. Olha o que Paulo diz, vamos lá. Capítulo 4, versos 6 a 8, 2 Timóteo. Estamos falando do tripé, a trindade da efetividade. Primeiro, firmeza, nós já falamos. Para ser firme tem que confiar e obedecer. E agora, para você ser constante, você precisa viver o que Paulo fez para ele ser constante até o final, mesmo com a situação que ele passou. Primeiro, vamos lá. 2 Timóteo capítulo 4, verso 6 a 8. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Estou lendo na versão NVI, talvez esteja diferente da sua Bíblia aí. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Qual é o dia? O dia que nós estamos lendo lá em 1 Coríntios capítulo 15. Nós estamos no texto base, 1 Coríntios capítulo 15. É esse dia que Paulo está falando. E não somente a mim. Então ele está falando, essa coroa não vai ser dada somente para mim, Paulo. Mas todos os que amam a sua vinda. Ele está falando, vai dar não somente para mim, mas todos aqueles que forem efetivos, perseverantes, fiéis até o fim, até a vinda dele. Amém? Tem alguns dessas pessoas aqui comigo, porque eu creio que eu vou chegar lá, e eu estou me esforçando e trabalhando para isso, mas tem alguém que vai chegar lá comigo? Não, Deus, irmão, eu quero chegar até o final, juntamente com os meus irmãos da fé. Então percebe que Paulo está chegando ao final da vida dele, e ele tem uma clareza muito grande. E eu quero te falar o seguinte, olha aqui comigo. Para você ser constante, você precisa ter clareza de algumas coisas. Tome nota, você que está em casa e quem está aqui. Tome nota de algumas coisas que eu preciso ser claro. Que tem que estar claro na minha cabecinha para eu ficar constante. Com base nesse versículo. Primeiro, você tem que ter clareza onde você está no processo. Você está no meio? Está no início? Ou está no fim? Olha o que Paulo vai dizer aí comigo. Bíblia aberta, porque não vai estar aí no slide. Não vai estar aí na tela, melhor dizendo. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Então ele vai dizer, eu já estou sendo oferecido como oferta de libação. Então ele está dizendo, eu já estou no fim. Eu já estou sendo oferecido como oferta. Isso significa, a etapa que eu estou agora, não é mais no início, não é mais no meio, mas já é uma etapa final. E eu quero te perguntar, que etapa? Em que etapa você está na fé? Ali, ó, vai ter 4 sinais, símbolos que a nossa igreja usa para indicar o processo de maturidade dos crentes dessa igreja. Nós temos lá o processo de ganhar, consolidar, treinar e, meu Deus, enviar. Nós temos nós nos organizamos nesse 4 processos. E eu quero te perguntar, você está na onde? Você está precisando ainda ser ganhado para Jesus? Quem sabe você não se converteu ainda? Você está nessa fase? Você está na fase do treinamento? Da consolidação? É aquela pessoa que aceitou Jesus, mas ainda não foi batizada. Aquela pessoa que ainda não foi batizada. Está sendo consolidado? Consolidado é para trazer firmeza. A consolidação. Depois consolidado é treinamento. Se batizou, pronto. Escola de Jeová para treinar e aprender. E 4 é enviar. É quando você assume a responsabilidade de desenvolver um ministério e servir em alguma área da igreja. O treinamento continua, mas paralelamente você já está servindo. Inicialmente é só treinamento. Depois você começa a servir e continua sendo treinado. Porque o treinamento é contínuo. Em que etapa você está aqui? Pelo menos essa etapa da igreja. Em que nível desse você está?
Ah, pastor, eu já tive na etapa do envio, mas eu fui reprovado, voltei para a etapa do treinamento. Ah, pastor, eu estava na etapa do treinamento, mas agora parece que estou precisando ser consolidado de novo. Como está a sua jornada? Está em ascensão ou descendo? Entende? Paulo está dizendo, eu estou no final da minha vida, então entenda, tenha clareza de onde você está no processo. Segundo, ele diz, está próximo para a minha partida. Ele tem clareza do próximo passo na vida dele. Eu já estou aqui, mas agora o fim está chegando, o próximo passo. Eu quero te perguntar, você já sabe qual é o próximo passo que você vai dar na fé? Já sabe? Não, pastor, eu estou aqui treinando porque eu quero ser evangelista. Eu vou participar do ministério de louvor, eu vou ser um cristão que vai trabalhar na ação social. Qual é o próximo passo? Quando vai começar? Porque tem gente que passa a vida toda na igreja e não cresce nunca. E você já sabe uma coisa que eu já falei, irmão. Você, aqui nessa igreja, é obrigado a crescer. Como assim, pastor? Você empurra? Não. Por quê? Porque crescimento é algo natural. Se não está acontecendo é porque você está doente. É muito bom ver o Benjamin aqui, ó, um menino bonito, grandão, não é? Vovô ali, chega a estar molhando a máscara. Mas o Benjamin, tem quantos anos o Benjamin? É o menor que tem aqui hoje. 4 anos. Mas o Benjamin, o Natan, minha mãe, todos os dias, e todos nós aqui, saímos da barriga de alguém. Ah não, o menorzinho ali, ó, é o Adrian. E olha bem, cada um está numa fase. O Adrian no colo, o Benjamin com 4 anos, o Natan já com seus 6, com as espadinhas, já é o guerreiro. Né? 8 anos, meu Deus do céu, grande. Eu estou aqui aos 32, meia idade, minha mãe já está quase do dobro que eu. Cada um na fase, não é isso? Isso significa que o ser humano foi criado por Deus para crescer. Ele começa uma coisinha que não dá nem para ver a olho nu. Só com o microscópio, lá dentro da barriga da mãe. Uma coisinha tão invisível. E vai crescendo, e vai empurrando a barriga da mãe para fora. E vai ficando aquela coisa estranha. O mundo, uma melancia, coitadinha bichinha. Até a barriga não cabe mais, porque está crescendo e joga para fora. E vai crescer. Aí você, quem conhece o Hitler, filho da irmã Zé, você vai perceber que cresce tanto que chega a passar a mãe. Entende? Tudo que é natural, diga comigo, tudo que é natural, cresce. Tudo que é saudável, cresce. Se você aceitou Jesus e não está crescendo espiritualmente, está saudável? Não está. Se você estava crescendo e agora murchou, está saudável? Não. E eu quero te perguntar, no dia da volta de Jesus, tu vai subir desse jeito? Não. Quando eu falo de constância, eu estou falando de clareza do processo. Eu preciso subir para o próximo nível. Paulo está dizendo, combati o combate. Ele teve clareza da sua jornada. Guardei a fé, clareza da prioridade. E ele teve clareza da recompensa. Agora, o que vai sobrar para mim? O que falta para mim? A coroa. Para mim e para todos que chegaram até o final. Na trindade da efetividade. Eu tenho que ser firme. Eu tenho que ser o quê? Constante. Mas eu tenho que ser o quê? Para eu terminar aqui agora. Super, hiper. Coloca lá para mim, filho. Abundante. Eu tenho que ser abundante. O que é abundância para você? O que eu pensaria? Sempre abundante. O que é abundância? É algo grande. É algo que vem além do que você imaginava. Abundância. Então eu preciso compreender que não basta eu estar firme, não basta eu ser apenas a pessoa constante, mas eu preciso ser alguém abundante, como Mário Sérgio Cortella disse. Faça o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores de fazer. Você já sabe disso, que eu falo isso aqui direto. Gente, eu preciso compreender que Deus não está querendo que eu faça para Ele o que sobra. Deus não está querendo que eu faça para Ele o que der. Não, vamos evangelizar, vou ver o que eu faço. Se der, eu vou. Gente, por favor, quem me ama, fala para mim, não vai dar para mim.
Eu não quero fazer. Não dá para fazer. Eu não vou. Mas não vai falar para mim, quem me ama, vou ver o que dá para fazer. Se der, eu faço. Não fala isso para mim não. Pelo amor de Deus, você me ama? Não fala isso para mim não. Sabe por quê? Essas frases retratam uma pessoa medíocre. O pastor falava isso, mas eu era medíocre. Me desculpe, mas você era. Mesmo que você não sabia que era. Mediocridade. Quando eu vejo a palavra de Deus, a Bíblia, Jesus disse sim ou não. Sim ou não. Quando você vê a parábola dos dois filhos, um disse eu vou, o outro disse eu não vou. O que disse eu vou não foi. O que disse eu não vou, mas foi. Mas ambos foram sinceros. Eu vou e não vou. Eu faço e não vou fazer. Eu quero, eu não quero. Saia da zona da mediocridade. Sabe por quê? Porque Jesus disse à igreja de Laodiceia: por você não ser frio e nem quente, vou te vomitar da minha boca. Quisera eu que vocês fossem frios. Jesus quer mais uma pessoa fria do que uma pessoa meia boca. Sabe, isso é mediocridade, é uma pessoa mediana. E Deus não quer pessoas medianas. Deus não quer pessoas medíocres. Deus não quer pessoas que falam para Ele, se der eu vou. Se der tempo eu faço. No dia que eu tiver uma folga eu não. Ou é sim ou não. O que passar disso é procedência do capeta. E nós como cristãos parece duro isso, né, meu irmão? Mas é uma realidade. E que a gente tem que viver isso. Eu sei que é algo que a gente precisa aprender. Porque é algo que a gente vê todos os dias. Se der, se for, vou ver o que faço. Às vezes a gente tem dúvida, né? Quer fazer, mas tem outras coisas que nos impedem. Então, chega para a pessoa e fala, olha, no momento não dá para fazer, porque eu não tenho certeza. Na hora que eu tiver certeza, eu te falo que dá para fazer. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero terminar esse texto, irmãos, falando sobre abundância. Porque, pastor, mas eu não tenho esse tantão para fazer com abundância. Abre sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 8, eu encerro com esse, eu te garanto, que é o último texto. Sobre isso, a abundância. Glória a Deus, meu Pai. As glórias foi parando no decorrer da mensagem, será porque? Entenda o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 8. Dá para colocar na tela? Pesquisa rapidinho aí, meu filho. 2 Coríntios capítulo 8. E alguém traga água para mim. Pega água para mim, filho, fazendo favor. Gratidão. Quem está? Vamos lá, procura aí, o irmão vai colocar na tela. Capítulo 8, a partir do versículo 1. Pode colocar o texto todo aí. Estou lendo na versão NVI. Olha o que Jesus disse. Olha, o que Paulo vai escrever acerca da igreja dos macedônios à igreja de Corinto. Quem achou, diga amém. Meu Deus, então vamos lá, vamos aguardar. Quem achou, de glória a Deus. Agora dá para ler. Está ali também. Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Está na NVI? Coloca na NVI lá, filho. Na NVI, para eles acompanharem junto comigo. Pode mudar a versão aí. Vou aguardar. Porque isso aqui precisa, você precisa entender o que é abundância, tá? Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então você também tem que ser abundante para Ele. Não adianta Ele te dar abundância e você dar mediocridade para Ele, não. Vamos lá. Vamos lá, NVI. Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente,
pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço, que fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Coloca lá agora o versículo 1, Pedro. 5 coisas nesse versículo revela uma igreja abundante. 5 coisas. Versículo 1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então, Paulo está escrevendo aos Coríntios, testemunhando o que os irmãos da Macedônia fizeram, porque Paulo tinha pedido a eles uma oferta para a igreja de Jerusalém. Verso 2. Olha bem, uma igreja abundante, no meio da mais severa tribulação. Então eles não estavam passando uma lutinha qualquer, um probleminha qualquer, uma dificuldadezinha qualquer, não, severa, Paulo é bem claro, severa tribulação. A grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Uma igreja generosa, volta a deixar 2. Uma igreja generosa, mesmo em meio à grande tribulação. Uma igreja alegre, mesmo em meio à tribulação. Uma igreja abundante é uma igreja que sabe alegrar-se. É uma igreja que é generosa. Ela oferta, ela contribui alegremente, independentemente das tribulações. Ah, pastor, deixei de servir porque lá em casa estou passando uma tribulação. Ah, pastor, deixei de fazer porque eu estou passando uma tribulação no meu emprego. Oh, não. Tribulação, elas não são para te impedir de servir. Ela é para te aperfeiçoar no seu servir. Nós temos esse problema. Passa uma luta em casa, no casamento, na vida pessoal, e que for. E a gente migra isso para Deus. A gente, primeira coisa que a gente pensa em riscar da agenda quando está passando a luta, eu vou afastar das coisas de Deus, do ministério, porque eu não estou, irmão, pelo amor de Deus, aprenda com os macedônios. Eles estavam passando uma severa tribulação, uma tribulação do cão, mas eles continuaram servindo com alegria e de maneira generosa. Verso 2, 3, vamos lá. Pois dou testemunho, Paulo está dizendo, Paulo, estou dando testemunho, que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eu não precisei obrigar eles a fazerem nada. Eles se deram tudo e mais do que podiam, por iniciativa própria. Não precisei forçar a barra, não precisei implorar, eu não precisei sacudir ele, não, simplesmente por voluntariedade. Verso 4. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência. Mais do que Paulo não precisou implorar, sacudir e pedir, eles que pediram, Paulo, nós queremos participar. E eles apenas não pediram, eles insistiram, Paulo, nós queremos. Paulo, eu quero participar, eu quero contribuir, eu quero fazer. Paulo, eu quero. Paulo, deixa. E no verso 5. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiro ao Senhor e depois pela vontade de Deus, né? Depois a nós pela vontade de Deus. Então, toda vez que vocês querem parar e querer desistir de viver os planos de Deus para a sua vida, por uma tribulação, leia, releia 2 Coríntios capítulo 8. Porque ela dá um show para nós de voluntariedade, generosidade, abundância e alegria em meio à tribulação. Jesus não prometeu que nós teríamos moleza, não, irmãos. Ele prometeu que ia ser muito difícil, mas ele prometeu que estaria com a gente até o final. Então, se nós queremos ser uma igreja, pode deixar o tema agora, filho. Se nós queremos ser uma igreja que verdadeiramente possamos manter o que começamos. Começar essa igreja foi muito difícil. Só Deus sabe. Só Deus sabe o quanto foi difícil começar isso aqui. Mas eu sei que muito mais difícil do que começar é manter. E não manter do jeito que está, mas manter em crescência, em algo crescente, em algo evoluindo.
Então dependo da graça de Deus e depende de cada um de vocês que queiram recomeçar, mas recomeçam sendo efetivos. No seu casamento, recomece sendo efetivo. Na sua vida espiritual, recomece sendo efetivo. Deu para entender a palavra, o nome de Jesus? Então você pode ficar de pé, aplaudir o Senhor e vamos orar por isso. Não basta ser eficaz, não basta ser eficiente, tem que ser efetivo. A nossa fé tem que ser efetiva, tem que manter. Eu quero convidar você a orar. Coloca a mão sobre o seu coração, no lugar que simboliza aí o coração. Você que está na sua casa, quer recomeçar? Não recomece apenas eficiente, não recomece apenas com eficácia, recomece com efetividade. Deus, eu vou recomeçar e vou manter. Eu vou recomeçar e vou permanecer sendo firme, constante e super abundante. Oremos. Pai, no nome de Jesus, nesta noite nós oramos como igreja. Uma igreja que não quer ser apenas eficaz, uma igreja que não quer ser apenas efetiva, uma igreja que quer ser, ó Pai amado, constante, superabundante na obra do Senhor. Eu creio, Pai amado, que a Tua palavra, ela muda, ela transforma, ela restaura. E todos que vieram aqui nesta noite, todos que estão me ouvindo em casa, receberam da parte do Senhor, mas eu sei que uma coisa é ouvir, outra coisa é guardar e outra coisa é praticar. A efetividade não vem apenas com ouvir, a efetividade não vem apenas com guardar, a efetividade vem com o observar e o praticar. Então nesta noite, Pai, no nome de Jesus, a minha oração é que o Senhor dê força para esta mulher, dê força para este homem, dê força para estes jovens, dê força para essas crianças, adolescentes que estão recomeçando, ó Pai, que estão retornando à jornada cristã, que estão recomeçando a sua vida espiritual. Dê eles força para continuar sendo efetivos, meu Pai. Não apenas eficientes, não apenas eficazes, mas efetivos da obra do Senhor. Porque o Senhor está vindo, a trombeta vai soar, o som da última trombeta já está prestes a ser entoado. E nós queremos ser efetivos até o grande dia. E como Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Meu Deus, ajuda-nos, meu Pai. É difícil. Inúmeras vezes dá vontade de parar. Inúmeras vezes dá vontade de desistir. Inúmeras vezes dá vontade de, ó Deus, abandonar. De, ó Deus, voltar, sair. Mas essa noite o Teu Espírito fortaleça. E o Teu Espírito, ó Pai, possa produzir em nosso coração fé para confiar, fé para praticar. Que o Espírito possa nos ajudar a ser constantes, a ter clarezas, as clarezas necessárias para sermos constantes. E que o Teu Espírito nos ajude, Senhor, a ser abundantes, independente da tribulação, independente da prova, sermos fiéis até a morte. Ser fiel até a morte, para que nós possamos herdar a coroa da vida. Essa, Senhor, é a nossa oração. Essa, Senhor, é o nosso propósito. Esse é o nosso pedido nesta noite, para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Onde está a igreja eficiente aí? Dá glória a Deus. Onde está a igreja eficaz? Mas aonde está a igreja efetiva? Da glória muito mais ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que Deus possa resplandecer sobre cada um de nós a sua luz, para a glória do nome dele. Que a bênção de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para sempre. Se Deus é por nós, que Deus abençoe e vão em paz no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.